E começando o vídeo de revisão do capítulo 700.8, só lembrando que esta revisão é baseada na versão prévia, portanto podem existir erros e defeitos que serão corrigidos na versão definitiva e que eu colocarei na descrição do vídeo assim que sair. E o capítulo começa de onde paramos, a Sarada descobre a verdade sobre ela. Ela e o Naruto têm uma discussão onde o Naruto fala que ele tem a ver com o que está acontecendo porque ele é o Hokage e para ele todos da vila são como a sua família. Ele lembra dos laços que ele fez com Iruka e com Sasuke. Ele mostra que o que realmente importa são os laços que ela tem com a Sakura e não suas relações sanguíneas. A Sarada tem um rápido flashback mostrando a relação entre ela e a Sakura. Vemos a Sakura dormindo ao lado dela quando ela está com febre, confortando ela quando ela pergunta sobre o seu pai. E por último, a Sarada fazendo uma pergunta indiscreta sobre quando a Sakura deu o seu primeiro beijo com Sasuke. E a Sakura responde com aquele poke na testa, como o Sasuke fez. Para resumir tudo, o Naruto convence a Sarada a ir junto e lá fora nós finalmente descobrimos a razão do Sasuke não estar com Tomoe no Rinnegan. Ele está enfraquecido pelas viagens dimensionais à dimensão da Kaguya e aparentemente os olhos dele regridem quando ele fica muito fraco. E depois nós vemos uma cena da Sakura lá no esconderijo dizendo que tinha apenas ganhado tempo ouvindo a conversa do Shin e ela aparenta estar preparada para lutar com o Shin. E assim acaba o capítulo. E agora eu darei as minhas considerações finais sobre este excelente capítulo. E eu poderia dizer que eu adorei este capítulo do início ao fim. Eu poderia até dizer que eu consegui saborear este capítulo. Primeiro pela mensagem passada nele, que para mim isto é o que realmente representa Naruto. E segundo, pelo tapa na cara bem dado para quem questionou certas coisas do capítulo 700.6. Eu sei que muita gente vai ficar aí de mimimi, dizendo que o capítulo foi enrolação, teve muito flashback, blá blá blá. Sempre aquelas coisas que nós vemos de gente que não passa de um chimpanzé jogando merda no monitor, né? Mas o que muitas pessoas chamam de enrolação por questões ignorantes é o que realmente mantém a história coesa. Cria-se momentos, liga-se o ponto A ao ponto B, ou uma ponte para o tema que está sendo focado. Coisas que talvez você, lendo o mangá semanalmente, não perceba. Mas quando você lê o mangá por volume, você percebe que aquilo ali é o que justamente encaixa toda a história. Aquilo ali é a transição que é necessária para que a história se mantenha coesa. E isso é muito importante. Neste capítulo, todo aquele flashback que mostra o Naruto criando os laços com alguém, que ele considerava o Iruka um pai, o Sasuke um irmão, foram extremamente importantes para a mensagem que o Naruto queria passar para a Sarada e, consequentemente, para os leitores, de que os laços que você constrói com alguém estão muito acima das relações sanguíneas. Inclusive, nesta parte, eu vi um paralelo que eu achei bem interessante. Quando a Sarada disse que seguiria o seu próprio caminho, que ela seguiria o caminho dela sozinha e não voltaria para a vila e tal. E o Naruto disse que já tinha ouvido isso há um tempo atrás. Foi um claro paralelo com o Sasuke. Mas no caso dela, ela acabou escolhendo os laços que ela fez com a sua família e amigos, e não o ódio por ter descobrido a verdade. É óbvio que nós não podemos comparar as duas situações em si, mas eu entendi o paralelo que foi feito aí. Inclusive o Kishimoto até falou na entrevista que o Gaiden teria várias referências com a história principal. E eu estou percebendo isto. Várias coisas que estamos vendo no Gaiden estão fazendo referências ou menções a coisas que nós vimos na série principal. O Shin por si só é uma delas, inclusive, que se provou como a origem do braço do Danzou. E também nós vimos aqui no flashback da Sarada uma clara referência que eu já vou comentar. E eu acho que o flashback da Sarada dispensa comentários. Ele mostra claramente a relação entre as duas e como essa relação é profunda. Independente da Sakura ser a mãe biológica dela ou não, ela é uma verdadeira mãe para Sarada, independente do que seja. Mas o que eu acho que realmente foi interessante nesse flashback, o que realmente me fez pensar aí, foi uma pequena parte que muitos não estão dando tanta importância.
que é quando a Sarada pergunta como é que foi o primeiro beijo da Sakura. E a Sakura lembra de algo que ela considerou melhor. A Sarada até acha que é sacanagem e tal, mas não é. Então ela dá um toque na testa da Sarada e diz que da próxima vez ela vai contar. Bom, isso aqui pode ser apenas um devaneio meu, mas eu acho que nessa cena eu senti meio que uma possível ponte para um The Last 2, onde contaria como é que foi que começou a relação entre o Sasuke e a Sakura para valer. E ao mesmo tempo como eles talvez tenham adotado, entre aspas, a Sarada, já que eu acho que a Sarada é algum tipo de experimento do Orochimaru ou algo assim. Tem gente também que teoriza que talvez a Sakura tenha viajado com o Sasuke pelo mundo por um tempo, que eu também gostaria muito de ver, e que pela Sakura não poder ter filhos, a Karin doou um óvulo dela para Sakura e assim ela teve a Sarada. Mas eu não sei, né? Qualquer possibilidade agora é uma possibilidade viável. O que nós estamos vendo aqui realmente é que ela não é filha biológica da Sakura, mas a Sakura pode ter dado a luz a ela e tudo mais. Agora eu irei falar sobre uma frase que possivelmente será muito repetida e lembrada pela Sarada em uma possível serialização. Coisas verdadeiras ou falsas, isso não importa nem um pouco. Se você sente que quer ajudar, é isso que é a coisa verdadeira. Talvez o próprio Naruto não esteja percebendo o que ele está fazendo, mas ele está colocando a Sarada cada vez mais nos passos de um Hokage. E agora vem o tapa na cara dos chorões que ficaram questionando certas coisas no capítulo 700.6. Aqui nós descobrimos o porquê o Sasuke não ativou o Susanoo naquele momento, apesar de que para mim, mesmo que ele tivesse como ativar, ele não teria como ativar a tempo suficiente de salvar a Sarada, e também porque ele não tem Tomoes no Rinnegan dele. Ao que parece, o Sasuke estava enfraquecido pelas constantes viagens que ele faz para as dimensões da Kaguya. Interessante é que ele estava procurando rastros dela nesses lugares também. Só que a tradução da Manga Panda ficou meio parecendo que ele estava procurando o esconderijo do inimigo, algo assim, mas na verdade ele estava procurando rastros da Kaguya nesses lugares. E aparentemente os olhos dele sofrem um tipo de delay. E eu fico imaginando até se essa não seria realmente a razão de vermos o Sasuke sem o Rinnegan ativado durante o The Last. Talvez quanto mais ele vai utilizando os poderes, o olho dele vai regredindo e tem um certo tempo para voltar ao estado original. Pelo menos assim eu imagino, né? Bom, eu não vou me repetir aqui com algo que eu já falei em outro vídeo, mas como eu já falei antes, as lutas em Naruto elas são decididas muito mais pela situação que os personagens se encontram e tudo mais, as estratégias que cada um dos lados usa ou não usa, do que realmente o nível de poder. O nível de poder é um detalhe no final das contas. A luta contra o Shin que nós vimos no capítulo 700.6 foi regida pela situação. O Sasuke enfraquecido pelo uso constante do Rinnegan, o Naruto enfraquecido pelo fato de estar enferrujado, e o Shin foi mais astuto. Além disso, Naruto e Sasuke estavam subestimando o Shin. Nunca que o Naruto e Sasuke seriam pressionados a utilizar o máximo de si contra um vilão como o Shin, alguém que é pressionado por um Katon. E essa foi justamente a vantagem do Shin na luta e que ele usou muito bem. É um exemplo do valor da estratégia e do bom uso da situação. O que não é diferente do que já acontecia antes, só que com os vilões subestimando os heróis, que obviamente não davam tudo de si até que eram pressionados a dar. Bom, então é isto, meus amigos. Vamos aí esperar até o próximo capítulo, onde a Sakura vai quebrar a cara do Shin com certeza. Bom, então é isto. E começando o vídeo de revisão do capítulo 700.9, só lembrando que esta revisão é baseada na versão prévia, portanto podem existir erros e defeitos que serão corrigidos na versão definitiva e que eu colocarei na descrição do vídeo assim que sair. O capítulo começa com a visão do Shin criando um tipo de braço feito com as lâminas que ele controla. Em seguida, vemos o Susanoo voando em direção ao esconderijo do Shin, enquanto a Sarada pensa sobre a relação entre o Sasuke e a Sakura.
Vemos alguns quadros da luta entre o Shin e a Sakura, indicando que a luta já estava acontecendo há um certo tempo, até que a espada do Susanoo transpassa a caverna e destrói o braço do Shin. O Shin é pego pelo braço do Susanoo. Nós vemos o Sasuke cuidando da Sakura, tirando as lâminas do braço dela, e ao que parece o Shin está com os ossos quebrados. E eles pretendem levá-lo para Konoha para interrogá-lo. Mas ele usa a sua habilidade para se mover para próximo dos Shins filhos e escapar, mas ele acaba sendo traído por eles. Eles acabam considerando o Shinpai como carne velha, descartável. Olha só a ironia. Vemos aí que existe um grande exército de Shins, alguns magros, outros gordos. A Sakura indica que talvez nem todos foram clonados direito, então começa uma luta contra esses Shins clones. O Naruto usa o Taiju Kagebunshin, enquanto o Sasuke usa o braço do Susanoo para bater em um Shin gigante que aparece. E o Shinpai tenta escapar usando o Minijubi. Ao que parece, ele também tenta levar a Sarada e a Shoushou junto, mas a Sarada consegue perceber antes e esmaga o Minijubi. Começam a chegar mais Shins e na última página nós vemos a Sarada tomando a iniciativa, pulando no meio deles e usando o Okasho, quebrando todo o chão no processo. E assim acaba o capítulo. E agora eu darei as minhas considerações finais sobre este excelente capítulo. E antes de tudo, eu vou lembrá-los que este certamente é o penúltimo capítulo do Gaiden. Algumas informações na Shonen Jump desta semana indicam que na próxima semana nós já teremos o exame de graduação na academia. Vou lembrá-los também que não é nada categórico ainda. Pode ser que tenham mais de 10 capítulos, mas certamente se tiver não vai passar de 12. E para começar, eu acho que o questionamento que a Sarada fez neste capítulo é algo que muita gente vem se perguntando nestes últimos capítulos. Qual seria realmente a relação entre o Sasuke e a Sakura? Aonde a Karin entra em tudo isto? Eu acho um tanto estranho que não existem fotos de casamento dos dois. Isso faz muita gente achar que eles estão mantendo as aparências por causa da Sarada, para fazer com que ela tenha no mínimo um vislumbre de uma família normal. Faz sentido até certo ponto, mas eu prefiro acreditar que eles realmente ficaram juntos, mas não se casaram oficialmente por causa das missões do Sasuke. Mas eles ficaram juntos. A questão é saber aonde a Karin entra em tudo isso. Como é que ela pode ser a mãe biológica da Sarada e tal. Pelos últimos capítulos, eu prefiro acreditar que ela foi um experimento que o Sasuke foi lá, achou e adotou, como eu já tinha falado em outros capítulos. Mas eu estou começando também a ver com muitos bons olhos a possibilidade da Karin ter doado um óvulo para Sakura. Talvez o Byakugou tenha o efeito colateral de deixá-la infértil. Então esta seria uma resposta. Enquanto eles viajavam fora de Konoha, levando em conta a possibilidade do Sasuke ter voltado alguns anos depois do casamento do Naruto, sei lá, e convidado a Sakura para ir junto com ele em sua jornada. Então eles ficaram juntos nessa jornada. Lembrem-se que a Sarada não nasceu em Konoha e o Naruto não está sabendo da história, portanto é possível que o Naruto nunca tenha visto a Sakura grávida. Porque se a Sakura estava em Konoha enquanto o Sasuke estava viajando e a Sarada chegou de repente, ele provavelmente saberia. Então a conclusão que nós tiramos é que a Sakura não estava em Konoha quando a Sarada nasceu, independente dela ter nascido da Sakura, da Karin ou ser um experimento. Bom, resumindo a história, uma hora ou outra a Sakura e o Sasuke iriam querer ter filhos. Então, eles foram procurar o Orochimaru. E a Karin se prontificou em doar um óvulo dela para que a Sakura tivesse um filho. Mas isso aí é tudo teoria, especulação ainda. Podemos ter várias reviravoltas daqui para frente, mas eu não acho que tudo isso será encerrado apenas neste Gaiden. Este Gaiden só dará um começo. Eu acho que em uma série propriamente dita é que talvez a Sarada encontre a Karin e ela vai saber realmente a resposta sobre sua origem. Por enquanto, eu acho que a Sarada vai um pouco esquecer toda essa história, tirar um pouco isso de sua cabeça e viver feliz a sua vida junto com sua mãe, sem tentar pensar nessas coisas. Só que alguma hora
todo esse assunto irá voltar de novo para ela. Todo esse assunto irá retornar, uma hora ou outra. Eu também achei bem interessante como o tiro saiu pela culatra para o Shin. Os clones dele têm exatamente a mesma visão dele sobre a evolução. Adquiriram autoconsciência e estão se considerando seres mais evoluídos do que o seu eu original. No final das contas, o Shin ele foi derrotado por si mesmo, por sua própria ideologia distorcida passada para seus clones. Agora o que eu fico aqui imaginando é o que eles vão fazer com esses clones, né? Porque eles são pessoas de carne e osso, eles não são ninjutsus, eles não são feitos de chakra, eles não vão bater nele e eles vão desaparecer. Eles têm consciência e individualidade. Então o que é que será que vai acontecer? Será que Naruto e Sasuke vão matar todos sem dó nem piedade? Eu pude perceber que o Suigetsu, o Jugo e o Orochimaru não estão juntos do Sasuke neste momento. Eles aparentemente foram juntos. Então, será que eles se separaram no meio do caminho? Será que o Orochimaru ele vai fazer alguma coisa para acabar com os clones? Ou será que os clones eles têm um tempo de vida reduzido por serem clones e vão se desfazer depois de um tempo? Bom, eu não sei. Eu só sei que eu não vejo o Sasuke e o Naruto dizimando os clones. Tipo, matando todos os clones sem dó nem piedade. Eu vejo isso mais pelo lado do Orochimaru. Por isso eu imagino que ele não está junto deles agora, porque ele vai fazer alguma coisa ali. Talvez o Shin tenha informações que o Orochimaru não quer que caia nas mãos de Konoha. Vamos lembrar que a relação entre Orochimaru e Konoha é uma relação bem delicada. Aparentemente Konoha deixa ele quieto lá na dele, mas ainda fica vigiando. É tipo China, Estados Unidos. Opa, China, você está usando trabalho escravo? Toma um tapinha na mão. Agora fiquem aí quietos. Basicamente isso. Naruto está fazendo vista grossa ao Orochimaru. Agora os motivos eu não sei. Talvez seja porque o Orochimaru ele é um líder de vila, ou talvez porque as descobertas do Orochimaru são mais benéficas do que maléficas ao mundo. Então, ele deixa lá. Enquanto o Orochimaru está, tipo, não fazendo nada de mal a Konoha, né? Está tudo bem. E, sinceramente, eu acho isso foda, cara, porque mostra que a história não é simplesmente preto e branco, não é simplesmente bem e mal. Tem ali alguns tons de cinza no meio, né? Para mostrar que Konoha também não é essa santa que todo mundo acha, e Orochimaru também não é este monstro que todo mundo acha, ou pelo menos até as coisas estarem como ele deseja, né? Provavelmente ele não está fazendo nada porque ainda não chegou a hora, mas certamente ele vai puxar o tapete de todo mundo ali em algum momento, né? Vamos esperar para ver. Agora, se tem uma coisa que eu me pergunto realmente aqui, é qual será a conexão deste Gaiden com o filme? Já foi dito que o Gaiden seria um tipo de prequel do filme. E aqui nós temos eles dizendo que levariam o Shin para Konoha para descobrir o que ele era. Realmente, alguém que consegue resistir a qualquer implante de DNA, aparentemente usando o Sharingan como se fosse seu próprio Dojutsu, não deve ser alguém normal. Sua aparência pálida e os cabelos brancos de seus clones realmente combinam com a descrição de um Otsutsuki. Agora basta saber qual é a função da Sarada em todo o plano dele de ressuscitar a Katsuki, né? Será que o vilão do filme também vai, de alguma forma, raptar a Sarada ou tentar fazer algo com ela? Bom, fiquemos no aguardo. E começando o vídeo de revisão do capítulo 700.10, só lembrando que esta revisão é baseada na versão prévia, portanto podem existir erros e defeitos que serão corrigidos na versão definitiva e que eu colocarei na descrição do vídeo assim que sair. E o capítulo começa com os Shins sendo jogados pelo impacto do golpe da Sarada. O Naruto intimida os outros Shins com a Kyuubi e depois diz que eles não passavam de crianças e decide levar todos ao orfanato de Konoha para que recebam uma educação adequada. Em um momento, a Sarada começa a falar sobre a ligação entre seus sentimentos e os da sua mãe, e pergunta ao Sasuke se seus sentimentos estão realmente ligados aos da Sakura. E ele responde que sim, porque eles têm a Sarada. Só fico aqui imaginando como esta cena deve ser emocionante no anime. De volta para Konoha, nós vemos aí os Shins no orfanato liderado pelo Kabuto, onde cada um receberá um nome. Temos também uma cena de alívio cômico com a Chochou ao ver o Shouji voltando de uma missão mais magro.
Depois disso temos um momento entre família, com o Sasuke ao que parece jantando. Não dá para ter uma noção exata se ele ficou aí dias ou semanas com a família ou até mesmo um dia. Bom, de qualquer forma, por fim, o Sasuke volta para sua missão e na despedida nós vemos ele abraçando a Sarada, algo bem inesperado vindo de alguém como Sasuke. Ele dá o seu clássico poke na testa, aí temos uma cena engraçada. A Sakura vai dar o bentô pro Sasuke esperando um beijo ou algo do tipo e ele vira a cara e vai embora. Depois disso, nós vemos a Sarada na academia, com o Boruto agradecendo ela por ter entregado o bentô ao Naruto. Mas em resposta, ela agradece ao Boruto porque ela finalmente conseguiu achar o seu objetivo, que é se tornar Hokage. E ele obviamente acha isso ridículo. Por fim, nós vemos a Karin no esconderijo dando uma bronca no Suigetsu, explicando toda essa questão do cordão umbilical. Nós descobrimos aqui que a Sakura realmente é a mãe biológica da Sarada. Ela nasceu em esconderijo durante uma jornada que elas fizeram atrás do Sasuke. Agora eu só não entendi se a Sakura já saiu de Konoha grávida ou engravidou durante a jornada depois que encontrou o Sasuke. Eu realmente gostaria de ver essa situação sendo retratada algum dia. Sem falar que também descobrimos aqui que a Karin foi quem deu os óculos para a Sarada. E por fim, na última página, nós vemos o novo retrato de família. E assim acaba o capítulo. E agora eu darei as minhas considerações finais sobre este excelente capítulo. Antes de tudo, eu acho que muitos já devem ter entendido, ou pelo menos já deveriam ter entendido, que isto aqui se trata de um Gaiden curto. Uma coisa que na melhor das hipóteses teria uns 2 volumes no máximo, visto que o Kishi já tinha dito que ele só iria fazer isso até o verão japonês, focando nos laços familiares e tal, algo que já tinha sido bem dito antes dele começar. Algumas pessoas cometeram o erro de hypar demais esta curta história, como se ela devesse ser mais do que ela realmente foi feita para ser, ou tratá-la como uma serialização propriamente dita. Isso aqui, meus amigos, é um extra, um volume único, nem mesmo pode ser chamado de arco. É um prequel do filme e deve ser encarado desta forma. Também acho que algumas pessoas já deveriam ter amadurecido como leitores o suficiente para saber apreciar e entender vários temas. Não se apegar demais a personagens, momentos e saber às vezes colocar o seu gosto pessoal na esquerda. O mundo não gira em torno da bunda de ninguém. Esse mangá não é feito para aparecer o personagem preferido ou a situação que mais te agrada. Você não dita as regras de porra nenhuma. Eu não estou aqui dizendo que as pessoas não têm que ter certas preferências, não têm que ter certos gostos, mas às vezes o leitor ele tem que saber se colocar em seu lugar. O enredo está acima de você e seu papel é compreendê-lo, desconstruí-lo, entender o que o autor quer te passar, a proposta de toda aquela situação e a importância que aquilo tem para a narrativa no geral. Isso é o que realmente tem que ficar na direita. Isso, meus amigos, é o que define o verdadeiro leitor. Aquele que entende independente de seu gosto pessoal. E agora falando do capítulo em si, como nós vimos aí os Shins filhos, eles foram para o orfanato de Konoha, liderado pelo Kabuto. Só que eu fico aí imaginando, o Kabuto não deveria estar em prisão perpétua pelo que ele fez? Me pergunto sobre isso e eu acabo lembrando do que eu vi no Kakashi Reading, onde nós vimos que a sentença da Karryo foi ser a guardiã da prisão a serviço dos 5 Kages. Talvez a sentença do Kabuto foi nessa vibe, ser útil para Konoha de alguma forma. Se bem que eu imagino que nem todo mundo em Konoha deve ter ficado muito feliz com essa decisão, né? Porque tecnicamente boa parte do problema ali foi causado pelo Kabuto. Além disso, eu sinto que de alguma forma este exército de Shins filhos vai ser útil para o futuro, né? Ou pelo menos nós teremos mais histórias que envolvem o Shinpai. Nós não vimos o Shinpai morto. Também não vimos aonde vai toda essa questão dos mini-jubes, né? Se bem que eles podem ser simplesmente coisas feitas com o DNA do Shin, visto que eles possuem o mesmo Mangekyou Sharingan. Vamos lembrar que aquela questão dos olhos na sala do Obito também não foi encerrada.
Os Shins, eles, ao que parecem, são clones feitos com o DNA do Shinpai mais o DNA Uchiha. Todos eles possuem o mesmo tipo de Mangekyou Sharingan. Pode ser também que seja algum tipo de Mangekyou artificial, mas eu já desconsidero esta possibilidade. Agora vem aquele momento do "Ah, eu te falei que era a filha da Sakura!" Ah, sinceramente, em todas as minhas revisões eu nunca desconsiderei que a Sarada poderia ser filha da Sakura. Mas como eu tinha falado antes, sendo filha da Sakura seria algo simples demais. E todo o Gaiden estava levando a crer que ela seria filha da Karin. Certo que foi uma trollagem do Kishi, eu também já estava esperando a possibilidade de ser uma trollagem, mas eu tenho que confessar que sendo filha da Karin seria mais interessante para o enredo em si, seria mais dramático, ao meu ver, seria melhor. E era este ponto que eu estava defendendo. Eu não tirei a possibilidade de que poderia ser trollagem do Kishi, eu não tirei a possibilidade de que o exame de DNA poderia ter sido um engano, eu não tirei essas possibilidades. Só que para mim é mais interessante sendo filha da Karin e eu defendi isso. Eu não tenho nenhum problema com isso. Nas minhas próprias revisões anteriores eu deixei isto bem claro. Só que ao mesmo tempo eu vejo que o tema e a mensagem que este Gaiden focou perdeu um pouco o seu propósito se no final das contas a Sarada era realmente filha da Sakura, né? Mas isso aí é só um detalhe. O importante aqui é que, diferente do que algumas pessoas ignorantes dizem, ah, meu Deus, esse Gaiden foi inútil, irrelevante, mimimi, blá 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 blá. Este Gaiden ele foi extremamente importante para nos apresentar a Sarada como personagem. Essa história foi a história da Sarada. Aqui nós vimos um pouco da evolução do caráter dela. Aqui é onde a admiração dela pelo Naruto começou. Onde o Naruto passou a tocha para frente sem nem mesmo perceber. Onde ele ensinou uma grande lição de vida para a Sarada com base em suas experiências de vida. É como diria o Hiruzen. No lugar onde as folhas dançam, o fogo queima. As sombras do fogo brilham na vila. E mais uma vez, novas folhas brotam. É aqui, meus amigos, onde o caminho da Sarada para se tornar Hokage está começando. E para mim, se tratando de um Gaiden curto com cerca de 10 capítulos, foi muito acima do esperado. Vimos aí um enredo muito pé no chão, muito interessante, onde a Sarada é tratada realmente como uma menina de 12 anos realista e com problemas realistas, questões pendentes sendo esclarecidas e um certo nível de ação que não pode faltar em um Battle Shonen. Acredita em mim. Se tratando de 10 capítulos, nós tivemos conteúdo até demais. E por último eu digo para vocês não ficarem aflitos, pois certamente tanto este Gaiden quanto o filme, eles são uma prévia, eles são uma preparação para a nova geração, como bem diz o projeto de abertura da nova era. Então não fiquem aí preocupados achando que nós não teremos mais conteúdo sobre Naruto, certamente vamos ter, só que eu infelizmente não acho que nós teremos mais conteúdo em mangá, certamente será um conteúdo em anime. Eu espero que pelo menos tenha o roteiro do Kishimoto, na melhor das hipóteses. Bom, então é isto, meus amigos. Fiquem aí no aguardo e lembrem-se que o tal anúncio secreto, que muitos imaginam que será o anúncio de uma serialização, foi mudado para daqui 35 dias, ou seja, no mesmo dia da estreia do filme, será o dia do anúncio secreto. Então fiquem aí de olho aberto para as novidades que eu também sempre irei trazer aqui no meu canal.